estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina, lembram de mim? Vamos estudar ciências? Vamos para mais uma aula de ciências? Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos relembrar ali aqueles combinados que vocês já estão acostumados, não é? Mas hoje eu trouxe aqui algumas novidades. É bom, não é? Então, você sabia que existe uma maneira correta de lavar as mãos e passar o álcool em gel 70%? Então, eu trouxe aqui um vídeo que é do Conselho Federal de Química, que eles vão explicar certinho como podemos lavar as mãos e passar o álcool em gel. Vamos assistir ao vídeo, então? Você sabia que existe uma maneira correta de passar álcool gel nas mãos? O novo coronavírus, assim como outros tipos de vírus, possui uma membrana que age como uma barreira que precisa ser vencida pelo álcool. Para isso, é necessário fazer a higienização das mãos da maneira correta. Lave com água e sabão antes de usar o álcool gel. Então, aplique uma quantidade de álcool gel 70% suficiente para cobrir toda a superfície das mãos. Espalhe e deixe secar. Mas atenção, não esfregue as mãos e nem use toalhas, mesmo que sejam de papel. Nunca assopre ou sacuda as mãos para acelerar o processo. O álcool precisa desse tempo para agir e assim te deixar livre da contaminação. Agora, compartilhe com seus amigos e familiares. E aí, vocês viram, então? Lavar as mãos direitinho, durante um tempo, e bem lavadinho, não é? Entre os dedos, na palma da mão, o punho, não é? Isso vocês já até sabiam. E com relação ao álcool em gel, vocês viram, depois que passa o álcool em gel, não é para enxugar mais, deixa secar ao ar livre, deixa o álcool evaporar. E nem é para ficar soprando também, tá certo? Viram que bacana aí esse vídeo? Gostaram? Muito bom, hein? Utilizar a máscara. Vocês já sabem de todos esses recados, não é? Espero que estejam aí fazendo a sua parte. Você e seus familiares, combinados? Então vamos lá. Para nossa aula, vocês sabem também que nós precisamos dos materiais. Vocês já estão ali com os materiais, o caderno, o lápis, a borracha, o apontador, não é? Olha só o meu caderno, que bonito que eu trouxe hoje, ó, meu caderno de ciências, o meu lápis, a minha borracha, não é? Deixa tudo separadinho aí, para que nós possamos fazer as anotações, os registros, tudo, tá bom? E também você já está ali num lugar bem confortável da sua casa para assistir a aula e também para poder depois fazer as suas tarefas, isso é muito importante também. Para quem já está tudo certinho, tudo organizado, eu vou então pedir que vocês façam ali as anotações da data de hoje e aula número 9 de ciências. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer o registro e eu já volto.
aí, conseguiram então fazer o registro? Tá tudo pronto? Tudo organizado ali, os seus materiais? Então vamos para a nossa aula de ciências, tá bom? O tema da aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que nós estamos trabalhando já há algum tempo, que são misturas e transformações. Então, nós trabalhamos um pouquinho a aula passada sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Lembram desse conteúdo? E também nós começamos a falar sobre separação de misturas. Como que nós podemos separar as misturas, separar as substâncias que se misturaram, tá? Então, vamos recordar um pouquinho das aulas passadas. Olhem aqui, nós vimos que as misturas estão presentes em nossa vida. Vocês fizeram, não é? Aquele trabalho que eu pedi para vocês observarem onde tem misturas ali na sua casa. Então, vocês viram, né? Nas suas roupas, as roupas são feitas de vários ingredientes. Os alimentos que nós comemos, se vocês olharem lá naquela tabelinha da informação nutricional, vocês vão ver quantos ingredientes que tem os alimentos industrializados. Os produtos de higiene e limpeza também, se vocês olharem lá a embalagem do shampoo, do sabonete, do detergente, vocês vão ver quantos ingredientes que eles possuem. Então, a maioria dos produtos que nós utilizamos são misturas, tá? E lembram também que nós falamos a diferença entre mistura homogênea e heterogênea? Lembram? Olha só, quando nós fizemos aquela mistura de água com açúcar, o açúcar ele se dissolveu e nem dá para a gente perceber a presença dele ali na água. Ficou uma única fase, não é? Não dá para perceber os ingredientes. Então, nós dizemos que é uma mistura homogênea. Agora, quando nós misturamos o óleo e a água, vocês viram que não ocorre uma mistura e ficam duas fases. Então, nós chamamos de mistura heterogênea. Não se dissolveu na água o óleo, tá certo? E aí também, vocês lembram da tarefa da aula passada que eu mandei aqui, ó, um desafio? Água com gelo. É uma mistura homogênea ou heterogênea? E aí, o que vocês acham? Eu até trouxe aqui, olha, um copo de água e alguns cubos de gelo, tá? Então, vamos colocar aqui para vocês verem, não é? Olha lá. Que legal, não é? Então, vejam ali. O que é a água com gelo? É uma mistura homogênea ou heterogênea? Olha só, quantas fases tem aqui, vocês estão percebendo? Ah, já mataram a charada aí? Já descobriram, então? Vamos ver, então, ali a resposta certa. Qual é? É uma mistura homogênea ou heterogênea? Água com gelo. É uma mistura heterogênea. É hétero porque, olha só, apesar de ser uma única substância, a água e o gelo, que é água sólida, eles estão em estados físicos diferentes. Então, são duas fases. É uma mistura de duas fases heterogênea. E aí, acertaram? Que legal, né? Vocês estão vendo? Então, é um desafio bem jóia. E pergunta ali para alguém, pegue alguns dos seus familiares para fazer esse desafio com ele também, tá? Gente, e vamos pensar em mais misturas, não é? O ar que respiramos. O que você acha? Você acha que também o ar é uma mistura? Ou ele é uma substância pura? A gente não diz assim, ai, vamos respirar o ar puro. Será que o ar é... O que tem no ar? Não é? Será que ele é uma mistura? Do que ele é feito, o ar? Então, vamos lá, não é? Olha só. O ar é constituído de várias substâncias. Várias substâncias. Só que vocês estão percebendo ali, olhem só ao seu redor. Ali o ar está aí. Você acha que tem muitas fases também? Tem várias partes do ar? Então, o ar, ele é uma mistura homogênea ou heterogênea? Vocês viram que é uma mistura, porque tem muitas substâncias. Mas, o que vocês acham? É uma mistura homogênea, não é? Porque nós não percebemos ali os componentes que estão nessa mistura.
Entenderam? Ó, então, mais um exemplo aí de mistura. O ar é uma mistura homogênea. Combinados assim? Outra mistura muito comum, que é homogênea também no nosso dia a dia, que nós estamos usando bastante, é o álcool, não é? O álcool 70%, ou aquele álcool de cozinha que nós usamos ali para limpeza, ele não é álcool puro somente. Ele é uma mistura de água com o etanol, que é o álcool, tá certo? E tem diferentes proporções. Então, quando nós falamos o álcool 70%, é porque ele tem 7 partes de etanol e 3 partes de água. Então, é uma mistura homogênea, a gente não consegue perceber, olha aqui, né? Eu tenho um frasquinho de álcool em gel aqui, não dá para perceber, né, que existe água e álcool aqui dentro, tá certo? O etanol, não é? Então, vocês, né, a gente pode concluir aqui o que é mistura homogênea e heterogênea. Então, o álcool, né, hidratado, o soro caseiro, lembram que nós fizemos na aula passada o soro caseiro, mistura de água, sal e açúcar, tem 3 componentes e é uma mistura homogênea. E as misturas heterogêneas, por exemplo, ali, né, a água com gelo, a água com óleo, a água com areia, não é? Por exemplo, tá certo? Entenderam, pessoal, o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? Eu vou dar um tempinho agora aqui para você registrar ali no seu caderno qual é a diferença, então, entre mistura homogênea e heterogênea. Eu já volto. E aí, conseguiram então registrar ali no seu caderno a diferença entre mistura homogênea e heterogênea? Muito bem, depois você pode completar ali com os exemplos que vocês têm ali na sua casa, na sua vida, no dia a dia, tá bom? Bom, e depois, não é, pessoal? Quando nós misturamos as coisas, porque a vida da gente é cheia de misturas. Será que existe possibilidade de separar as misturas? Fazer uma separação de misturas? Claro que existem, né? Então, se a gente quiser obter alguma substância pura, nós precisamos realizar a separação de misturas, tá? Existem vários tipos de separação, vários métodos que as indústrias utilizam, né, para obter as substâncias ou os materiais que precisam. E cada método depende do material, tá? E vocês lembram aqui que nós falamos como que o sal é obtido? Lembram das salinas? E até eu passei um vídeo para vocês da Kika. Vocês estão lembradas?
lembrados lá da Kika, que ela mostrou para a gente como que o sal de cozinha é obtido? Então, é também uma forma de separação de misturas. Então, se colocam tanques grandes, né, de água do mar, que são chamados de salinas, e aí o calor do sol e o vento faz com que a água lentamente evapore. E aí o sal, então, fica ali cristalizado e é separado da água. Olha só que legal essa imagem, não é? Então, é uma forma de separação de uma mistura homogênea, que é a água do mar, que é a evaporação da água e a cristalização. O sal formam cristais. Depois ele vai para as indústrias de refinamento e tudo mais, empacotamento, e daí é comercializado e chega até as nossas casas, não é? Então, para obter o sal de cozinha, é necessário fazer uma separação da mistura que tem na água do mar, né? Lembram da tarefa da aula passada, que eu contei a história do Pedro, que é um marceneiro, que ele estava lá consertando o telhado de uma casa e, de repente, a caixa de ferramentas dele caiu numa caixa de areia misturada com serragem, não é? Vejam bem essa imagem aqui, mais ou menos assim, não é? Então, uma caixa de areia que estava lá na casa e todas as ferramentas dele caiu, pregos, parafusos, porcas e outros materiais caíram dentro dessa caixa de areia. E aí, como você faria para ajudar o Pedro a separar esses materiais, hein? Eu vou mostrar para vocês aqui na forma de alguns experimentos, tá bom? Prestem atenção no como eu vou mostrar para vocês. Então, ó, vamos fazer de conta que a caixa de areia é essa minha bacia aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu coloquei areia, coloquei pedrinhas e coloquei aqui, ó, parafusos, pregos. Tá vendo? Tá tudo misturado aqui, ó. E aí, como você faria para separar esses materiais dessa mistura sólida aqui, né? Só tem materiais sólidos aqui, não é? Então, ó, vou dar uma dica. A primeira é essa de pegar com a mão aqui, ó. Vamos catar, né? Ó, isso se chama catação, tá vendo? Ó, eu posso ir catando com a mão uma pedrinha, um parafuso, mas, ó, demora um pouco, não é isso? Ó, tá vendo? É uma forma de separação. Então, é a catação que chama, ó. Eu ponho ali os materiais, ó, separei, tá certo? Então, essa é uma forma de separação das misturas, tá? Mas isso o Pedro não quis porque é muito difícil. Como que você acha, então, que poderíamos separar uma outra maneira? O que você acha, hein? Pensa ali um pouquinho. Ah, olha só, pode ser uma peneira. Então, olha só aqui, ó. Eu vou pegar uma peneira, trouxe aqui uma peneira e vamos peneirar aqui um pouco de areia, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, a gente peneira, vocês estão vendo aqui? Ó. E aqui tá separando o material que é maior do menor. Mas a areia tem vários grãozinhos, tá vendo? Então ainda não é uma forma ideal. Também vai demorar bastante. Apesar de que, olha lá, ó. Tá separando. Vocês estão vendo, ó? Tá separando aqui as pedrinhas, mas ainda sobrou aqui, olha só, ainda sobrou alguns materiais aqui. E aí, como que podemos separar, hein? O que vocês acham? Mais uma opção aí, existe mais uma, quero ver se vocês vão lembrar dela. Pensem um pouco, olha só, eu lembrei que eu tenho aqui um ímã. Lembram do ímã? Então, olha só, eu posso também, vocês sabem que os metais, não é? Olha só, viram, ó, como que é uma forma também de obter, olha só, não é? Então, o ímã também eu posso usar aqui, olha só que bacana, ele tá pegando todos os materiais que é feito de metal e tá separando, viram? Olha que legal. Então, são 3 opções ali de como poderíamos ajudar o Pedro a separar os seus materiais. Ou por meio da
catação, ou da peneiração, ou pelo ímã. Então, concluindo aí esse experimento de separação de mistura de areia com os materiais, né? Nós podemos concluir o seguinte, prestem atenção aqui, ó. Podemos utilizar as características dos materiais para separar as misturas que são heterogêneas. No caso aqui da areia com prego, pedrinhas, é uma mistura heterogênea. Então, por exemplo, os pregos, os parafusos são bem visíveis, né? E diferentes da areia. Então, nós podemos utilizar um método bem simples que é chamado de catação. Catação é um método bem conhecido, né, das pessoas. Por exemplo, lá alguém da sua família que vai escolher o feijão, já ouviram falar disso, né? Então ele pega, coloca o feijão em cima da mesa e vai catar, não é? Escolher aqueles que estão ruins, que estão podres e tiram, não é? Então isso é uma forma de catação. Ou então quando nós vamos debulhar, né? Por exemplo, ali uma vagem para tirar de dentro os grãos de soja, por exemplo, isso também é um exemplo de catação, tá certo? Então a catação é um exemplo de separação de misturas, tá? Agora, podemos também utilizar uma peneira, não é? Vocês viram fazer a peneiração. A peneiração depende do tamanho dos furos da peneira, deixa passar os grãos mais fininhos ou menos, não é? Então, a peneiração tem como objetivo separar componentes de misturas heterogêneas que apresentam partículas sólidas de diferentes tamanhos. Isso é muito comum, não é? A gente utilizar em casa para peneirar a farinha quando vai fazer um bolo, não é verdade? Então, a peneiração é uma forma também de separação de misturas, tá? E um outro que eu usei aqui, que vocês viram, que foi a separação magnética. A separação magnética, ela se baseia nas propriedades magnéticas dos materiais, ou seja, elas são baseadas na atração por ímãs. Então, os elementos, os componentes da mistura que são metálicos, como ferro ou outros metais, eles são atraídos pelo ímã. Então, a gente consegue separar, né, esses materiais, por exemplo, da areia. Vocês viram ali como foi bem fácil da gente poder separar ali e ajudar o Pedro lá, o marceneiro, não é? Gostaram? Então, ali, ó, são 3 formas de separar misturas heterogêneas sólidas, não é? A catação, a separação magnética e a peneiração. Tudo bem aí, gente? Agora eu vou trazer uma outra situação aqui que envolve também separação de misturas. Você já pensou quando abre a torneira lá da sua casa, de onde vem a água que usamos? Será que ela vem diretamente lá do rio ou do manancial para nossa casa? Vem direto? Ou será que não? O que existe nesse meio aí antes de chegar até a nossa caixa d'água? Ela passa por um processo de tratamento. Vocês sabiam disso, não é? Que a água, para ser potável, ela tem que passar por um processo de tratamento. E aqui no Paraná existe a Companhia de Saneamento do Paraná, que é a Sanepar. Então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo feito pela Sanepar que vai contar de uma forma bem legal, bem didática, bem certinho, como que o tratamento da água acontece lá nas estações de tratamento da água. Tá certo? Só que uma coisinha, esse vídeo, ele foi gravado em 3D. Então, se você, por acaso, tiver ali um óculos 3D na sua casa, você pode pegar, tá? Se não, assista mesmo sem o óculos, que fica bem legal também. Então, vamos assistir ao vídeo ali do tratamento da água?
A água é um espetáculo, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho do jeito como a Sanepar cuida da água que é bebida pelos paranaenses. E vamos desde o começo. Ups! É aqui mesmo que tudo começa. Na natureza. Nas áreas reservadas para captar a água, que são chamadas de mananciais. Esse lugar de pegar água é protegido por lei e todo mundo deve cuidar. Às vezes tem uma represa para ajudar a garantir que vai ter água, mesmo em tempos em que não chove. Então, nos mananciais, a Sanepar tem grandes bombas que puxam a água. Ela vai por imensas tubulações até o lugar onde a água vai ser muito bem cuidada. As ETAs, Extrações de Tratamento de Água. São várias etapas de tratamento. Tanque para coagulação, onde a água recebe sulfato de alumínio para juntar as partículas sólidas como a argila, a terra. Floculação, onde a água em movimento faz com que as partículas sólidas se juntem em flocos maiores. Decantação, quando a água repousa por um certo tempo e as impurezas vão para o fundo dos tanques. Daí, a água passa por filtros de carvão, areias e pedras, retendo impurezas minúsculas. E, finalmente, aplica-se cloro para eliminar micro-organismos e flúor, que ajuda a prevenir a cárie. Antes de chegar na sua casa, a Sanepar faz muitos testes para analisar a qualidade da água. Mais de 1.500.000 testes por mês. Isso faz com que a água seja o alimento mais bem cuidado do mundo. Então, sim, tratada, testada e aprovada, a água da Sanepar vai para a grande rede de distribuição até chegar na sua casa. Se juntar todas as tubulações da Sanepar, dá mais de 2 voltas ao redor da Terra. Sim, da nossa Terra, que tanto precisa de água. Água de beber. Água da Sanepar. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar. Água, beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná. E aí, gostaram do vídeo? É muito bom, não é? E bem, a gente entende bem como ocorre todo o processo de tratamento da água. Eu trouxe aqui um esqueminha, olha só, acompanhem comigo aqui, que mostra bem certinho todo o processo que a água passa para se tornar potável. Então, olha só, as represas, não é? Existe alguns canos que são chamados de adutores de captação, que vão captar a água dessas represas e vão lá para a estação de tratamento. Daí, na estação de tratamento, passa por vários processos, né, que tem os nomes lá, recebem produtos como sulfato de alumínio, a cal, depois passa por um filtro de areia e carvão, e depois que está tratada, vai para os reservatórios, as caixas d'água, não é? E para simular, então, eu trouxe um experimento aqui para nós entendermos um pouquinho alguns desses processos do tratamento da água. É um experimento que vai precisar de alguns materiais, mas eu quero que vocês observem aqui o jeito que eu vou fazer, tá? Se não conseguirem fazer em casa, não precisa, porque vai precisar de alguns elementos que vocês às vezes não têm em casa, tá? Então, olha só, nós vamos precisar de garrafas de plástico, né? Areia fina, areia grossa, pedras, tudo bem lavado. Algodão, terra, água e aí 2 produtos químicos, que é o sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio,
que é a cal hidratada, aquelas utilizadas em construção, e algumas colheres, tá? Então eu quero que vocês observem o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem alguns processos de separação, de misturas que ocorrem lá durante o tratamento da água, tá bom? Observem aqui. Então, a primeira coisa, você vai pedir a ajuda de uma pessoa adulta responsável aí para ajudar você a fazer esse experimento, se for fazer. Se não, só observe aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei 3 garrafas de plástico dessas PETs de refrigerante, tá? Então, uma pessoa adulta cortou aqui, ó, para mim, não é? A garrafa ao meio, eu tenho aqui 2 copos. E a outra garrafa tá aqui, depois eu explico para vocês o que eu fiz com ela, tá? Então, nesse primeiro copo, eu vou colocar água, tá? Então, vamos colocar, imaginando que é um reservatório lá da Sanepar, que chegou a água do rio, lá dos mananciais. Mas ele chegou bem sujo, então para simular, eu vou pôr um pouquinho de terra aqui, olha só, para vocês verem como que chega a água lá na Sanepar, chega desse jeito aqui, fica lá nos tanques de decantação. Olha só o que é a decantação. Vocês estão percebendo aqui, olha só, que a sujeira pesada, ela está descendo, olha, está se depositando no fundo do copo? Vocês estão percebendo aqui, gente? Então, a primeira etapa do tratamento da água é esse processo de separação da sujeira pesada da água por decantação, tá? Então, é uma forma de separação de misturas que ocorre lá no processo de tratamento da água. Aí, então, vamos fazer mais uma etapa do processo. Então, essa água que ficou aqui, nós vamos passar para esse outro copo, né? Que vai continuar o processo de tratamento, tá? Então, olha só, vou colocar só a parte que ficou mais limpa. Olha, a sujeira mais pesada, estão vendo, ó? Ficou depositado aqui no fundo deste copo. Então, a água aqui já veio sem algumas sujeiras, não é? Aqui nesses tanques, lá na Sanepar, eles vão receber 2 produtos químicos que eu falei para vocês, tá? Que é o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Então, eu vou colocar aqui uma colher de cal, né? Que é o hidróxido de cálcio. E daí nós vamos mexer. Observem bem, né, o que vai acontecer. E vou colocar um pouco do sulfato de alumínio, tá? Vamos lá, observe o que vai acontecer. Prestem bem atenção aqui, olha, vocês estão percebendo que está se formando uma espécie de flocos, como se estivesse coagulando a água, olha só, vocês estão percebendo isso? E a sujeira está descendo ainda, mas está ficando uma parte da água que vai ficar mais limpinha ainda. Estão percebendo ali? Vamos aguardar um pouquinho para que toda essa sujeira desça. Ó, vocês estão vendo que está separando ali? Também é isso, né? Esse processo lá na Sanepar, na estação de tratamento da água, se chama floculação. E também ocorre a decantação dos materiais que flocularam ali, né? Que formou flocos, tá certo? Enquanto a gente espera aí, eu vou falar da terceira etapa, que é a construção de um filtro de areia, tá? Esse filtro, vocês podem fazer ali, porque esse é bem fácil. Vocês vão pegar, então, a terceira garrafa,
cortar, né, o fundo, virar ela de boca para baixo. E aqui na boca vocês coloquem um pedacinho de tecido e amarra bem na boca, não é? Ó, como eu fiz aqui, vocês estão vendo? Coloquei um pedacinho de tecido, amarrei com um elástico e aí eu coloquei camadas de areia. Vocês estão vendo aqui, ó, areia mais fininha, areia grossa, cascalho e mais algumas pedras maiores, olha só, e formou um filtro, né, de areia e pedras de cascalhos, tá? E eu vou agora, então, olhem só, vocês estão vendo ali a nossa água que está aqui? Viram como decantou toda a sujeira, né, formou flocos e foi para o fundo desses tanques. E agora nós vamos pegar essa parte da água aqui e vamos colocar aqui no filtro. Então, observem e vamos ver como que vai sair a água. Até foi um pouquinho, né? Então, agora nós vamos observar um pouco, não é? Como que a água vai descendo, né, por esse filtro. E olha só como ela saiu, né, aqui do filtro. Uma dica para quem for fazer o filtro de areia, tem que lavar ele bem lavadinho, tá certo? Olha só, tá? Então é isso, pessoal. Gostaram? Então, só para fechar, não é? O tratamento da água é um conjunto de separação de misturas, tá certo? E aí, vocês entenderam, então, todo o processo de tratamento da água que ocorre lá na estação de tratamento? Então, olhem aqui esse esquema. Agora, eu quero que você escreva ali em seu caderno como que você entendeu o processo de tratamento da água. Então, todas as etapas, né? A captação, a floculação, a decantação, a filtração. Depois, lá, eles colocam também o cloro e o flúor, que é a desinfecção, e depois é distribuído para toda a cidade. Vou dar um tempinho para que você copie aqui, eu já volto. E aí, conseguiram registrar ali as etapas do tratamento da água? Se não conseguiram, não tem problema, porque na próxima aula nós vamos retornar aqui a esse assunto, tá bom? Mas olha só, vamos para a tarefa de hoje. Eu quero que vocês ali pesquisem e respondam essas duas perguntas, tá? Então vejam lá, quais atividades do dia a dia que necessita
dos conhecimentos sobre separação de misturas. E também escreva 3 atitudes que devemos ter para evitar o desperdício de água, que vocês viram que para fazer o tratamento da água é muito trabalhoso, não é verdade? Então nós precisamos economizar água. Vou dar um tempinho aqui para você registrar aqui as tarefas e eu já volto. E aí, conseguiram registrar a tarefa? Então, pessoal, a nossa aula de hoje está chegando ao final. Hoje nós aprendemos muitas coisas legais, não é? Sobre misturas homogêneas e heterogêneas, separação de misturas e vimos que durante o tratamento da água ocorre muitos métodos, muitas formas, né, de separação de misturas. Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Até a próxima.